Mário, eu posso estar errado, mas acredito que o adulto tem mais consciência dos movimentos, uma vez que lhe é explicado. Marcos, você não está errado, você está certíssimo. É por isso que eu amo dar aula para adulto, porque a criança ela tem dificuldade para entender o próprio corpo, ela tem dificuldade para se concentrar, ela tem dificuldade para assimilar o que ela aprendeu na aula passada com o que ela está aprendendo nessa. O adulto não. O adulto, tudo isso é vantagem para ele. Ele tem facilidade para se concentrar. O adulto, quando ele se concentra, ele esquece do mundo lá fora. E o mundo lá fora é o trabalho, filho, cachorro, marido, papagaio e periquito, que são coisas que nos estressam. Então, a necessidade de me concentrar para aprender aquele movimento acaba gerando um efeito rebote. O que eu acabo acontecendo? Eu acabo me desestressando da minha vida lá fora. E isso já me gera um bem-estar, e aí eu quero mais. Aí o adulto passa a querer mais. Aí o adulto vai prestando cada vez mais atenção, vai assimilando a sua percepção corporal com os movimentos. Por isso que no meu método a gente trabalha, como a gente tem como ferramenta a consciência corporal. Quando você faz aula comigo, você não vai aprender a fazer o tandi, o plié logo de cara, não. Primeiro, você vai entender seu corpo. Primeiro, eu vou te explicar, ó, o pé pode ser esticado assim, assim, assim ou assim. E o jeito certo é assim. Por quê? Porque assim, assim, assim vai acontecer isso. Ó, o joelho, a gente vai trabalhar com o joelho dessa maneira. Porque dessa maneira ou dessa maneira, pode dar ruim por causa disso, disso, disso. Então, primeiro, a gente entende o nosso corpo. E aí a gente faz exercícios para deixar automático a postura, para deixar automático fechar de costelas, para deixar automático esticar os joelhos. Automático, para que eu não tenha que pensar. E aí a gente começa a aprender os passos. Então, no meu método, primeiro eu trabalho a consciência corporal aplicada ao balé. Não é uma consciência corporal de, o músculo que estica o joelho é XYZ. Não, para que isso? Para que você vai usar isso? Não usa para nada. Você tem que sentir no seu corpo, ó, esticar o joelho sem olhar para as suas pernas, olhando para frente, é essa percepção que você vai ter. Aí eu ensino para o meu cérebro como estica o joelho da maneira correta. Então, consciência corporal e a autocorreção, que é o perceber se aquele movimento que eu estou executando está certo ou está errado, baseada na minha percepção corporal, tá? Mas a gente vai falar bastante disso lá na semana Balé para Mulheres Adultas, que homens, é claro, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Bom, continuando aqui. Além disso, no presencial ainda, né? A gente só tem que tomar cuidado também com essa questão do método. Às vezes não, a maior parte das escolas, elas trabalham com o método tradicional. O que é o método tradicional? Pensa só, balé nasceu há não sei quantos anos atrás, sim? Lá naquela época, balé foi feito para que os homens que dançavam balé, não eram mulheres e não eram crianças, eram os homens. Sim, lá na época da corte e tudo mais. Beleza. Aí o balé começou, a mulher conquistou o direito de dançar balé também, a mulher também começou a dançar balé, homens e mulheres dançavam balé. Criança não. Sim. Só que o balé, essa dança balé, ela se tornou uma cultura muito forte naquela época. É que nem sentar na mesa e tem aquele monte de garfo, sabe? O garfo para o peixe, para a carne, para o frango, colher para a sopa, para sei lá o quê, a faca para isso, para aquilo outro. Jesus de Deus, né? Eu não sei comer com essas coisas, vocês sabem? Eu olho aqueles garfos assim, falando, o pequenininho é mais bonitinho, vamos nele, né? Porque eu não sei, sim? Então, eu lembro que a minha prima, gente, isso é muito, muito real para mim, assim, muito, vem a memória, assim, muito clara. Eu lembro que a minha prima, a minha tia, uma delas, né? Nossa, ela era super assim, sabe? Super ligada com essas coisas de etiqueta. E a minha prima, ela é 5 ou 6 anos mais nova que eu, e a minha tia, ela criança, tinha uns 10 anos de idade, minha tia foi e colocou ela numa dessas aulas de etiqueta, para saber comer, pôr lá o guardanapinho, não sei o que lá. E eu achava aquilo muito chique,
Eu falava, gente, que, né, um dia eu vou fazer uma aula dessa daí, não sei o quê. E aí, hoje minha prima come bonitinha e tal, não sei o quê. Aí, gente, o balé era isso. O balé lá atrás, ele passou a ser uma necessidade da família que tinha poder aquisitivo, da nobreza, a ter os filhos bem educados. E o balé, dançar, saber dançar balé, fazia parte dessa elitizada do negócio, percebe? E aí as crianças começaram a ter que aprender balé, porque quem sabia, os homens e mulheres que sabiam dançar balé eram considerados chiques, mais nobres, mais, entende? Que nem quem sabe comer com aquele monte de garfo lá. E aí, o balé começou a ser ensinado para crianças. Nesse momento, as pessoas que estavam ensinando sentiram a necessidade de criar uma metodologia para ensinar. Cara, tem tantos passos no balé, o que eu vou ensinar primeiro para essa criança? Ah, primeiro eu vou ensinar tal coisa. Aí o outro professor, não, eu vou ensinar tal. Aí o outro, não, eu vou ensinar tal. Aí quando ia ver, o professor que está ensinando tal coisa primeiro está dando mais certo, as crianças estão aprendendo melhor. E aí foi instituído o método. Então, quando a gente escuta falar assim hoje, método Royal, método Vaganova, método cubano, método sei lá o quê, significa o quê? Que algumas pessoas falaram, primeiro vamos ensinar isso para a criança, depois isso, depois isso, depois disso, depois disso, depois isso. Sim, então depois que ela aprender isso aqui, ela vai aprender esse. Depois que ela aprender esse, ela aprende aquele. Depois que ela aprender aquele, ela vai aprender aquele outro. Só que isso é para criança. A gente não é criança. Não é? A gente não é criança. Qual o primeiro movimento que a criança aprende? Será que realmente é o primeiro movimento que um adulto deve aprender? A criança está em fase de desenvolver coordenação motora. A criança está em fase de desenvolver reconhecimento espacial, que é não trombar com o coleguinha do lado. A criança está em fase de desenvolver o que é direita e esquerda. Está em fase de desenvolver o que é sentido frente, o que é sentido trás, o que são laterais, o que é uma diagonal. De verdade, o adulto vai passar um ano aprendendo essas coisas? Não. É aí que a gente pensa num método próprio para adulto. É aí que a gente começa a olhar e falar assim, não, dá para a gente otimizar o aprendizado se a gente olhar para o adulto. O que o adulto precisa aprender para dançar bem balé? Isso. Então, depois da pandemia, nem crianças aguentam os métodos, exatamente. E aí, gente, qual é a grande questão? Quando a gente vai para uma escola presencial, pergunte, vocês trabalham com qual método? Se falar Royal, se falar Vaganova, se falar os métodos tradicionais, pergunte, tá, e para adulto? Como que é esse ensino para adulto? Porque enquanto a gente ficar enfiando goela abaixo o mesmo ensino de criança, a gente vai continuar tendo um desempenho, né, um avanço na dança numa velocidade muito baixa, sendo que a gente podia aprender um pouco mais rápido.